Olá pessoal, eu sou Jackson Mãe Bosco e vocês estão na aula de Ética e Legislação Profissional. Hoje, nessa unidade de ensino, a gente vai falar sobre os direitos autorais. E qual vai ser o objetivo aqui? É definir o que é o direito autoral, a gente vai classificar os direitos autorais e também identificar quem pode ser titular dos direitos autorais. A gente vai entrar aqui um pouquinho na inteligência artificial, tá? E a parte da propriedade intelectual. Então, a IA, ela levanta questões complexas sobre propriedade intelectual, exemplos, algoritmos de aprendizado de máquina e direitos sobre criações da própria IA, tá? Então, a inteligência artificial, ela apresenta desafios únicos em torno de propriedades intelectual. Quem que detém os direitos sobre as criações geradas por IA? Né? Essas questões, elas estão em constante evolução. Então, ainda não se tem muitos dados sobre isso. Na parte de blockchain e propriedade intelectual. Então, a blockchain ela pode ser usada aí para proteger os direitos autorais e propriedade intelectual. Alguns exemplos aqui podem ser registros de autoria ou até mesmo os contratos inteligentes. Então, a tecnologia da blockchain ela pode ser usada aí para proteger os direitos autorais e propriedades intelectual através de registros imutáveis e contratos inteligentes. Isso oferece, então, uma nova camada de segurança e também transparência. Beleza, vamos lá. Desafios legais na computação em nuvem. Então, a computação em nuvem, ela apresenta desafios legais em termos de propriedade intelectual e privacidade. Alguns exemplos que a gente pode citar aqui são na parte de armazenamento de dados e na jurisdição. Então, a computação em nuvem ela traz desafios legais, especialmente aí em termos de prioridade intelectual e a privacidade, questões como onde os dados estão sendo armazenados, quem tem jurisdição sobre esses dados, né? Seguindo aqui nos desafios legais aí na computação em nuvem. Então, com a digitalização, os direitos autorais, eles enfrentam aí novos desafios, como a facilidade de cópia, né, e distribuição não autorizada de obras. Um exemplo prático aqui são plataformas como o YouTube e o Spotify, né? Eles utilizam um sistema aí de detecção de direitos autorais para proteger músicas e vídeos, né? Como o Content ID, que identifica e bloqueia esse conteúdo protegido. Então, lembrando, quando alguém está tentando subir, né, alguma coisa para o YouTube ou para o Spotify, né, ou mesmo fazendo alguma live aí ao vivo, se o YouTube ele nota que essa música, né, ou esse conteúdo tem direito autoral, ele derruba, tá? Então, é uma forma aí deles conseguirem os direitos autorais aí derrubar. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre Creative Commons. Então, Creative Commons é uma alternativa aí ao copyright tradicional, tá? Permitindo que os autores compartilhem suas obras com certas permissões pré-definidas. A gente vai trazer um exemplo prático aqui, né, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, um fotógrafo ele pode licenciar suas fotos sob uma licença Creative Commons, permitindo que outros usem suas imagens, desde que deem o crédito, né? E não utilizem para fins comerciais. Direitos autorais em redes sociais. Então, redes sociais como o Instagram, o TikTok, eles têm políticas específicas, né, sobre o direito autoral. Então, mas ainda há desafios aí com o compartilhamento não autorizado de conteúdos. Vamos trazer um exemplo aqui para as redes sociais. Então, um vídeo viral aí no TikTok, ele pode ser removido, né? Se for denunciado por violação de direitos autorais, mesmo que o usuário não seja o criador original. E agora a gente vai chegar na parte de plágio, né? Então, plágio é algo muito importante, né? Vocês entenderem, porque isso pode acontecer em trabalhos, né? Em até TCCs. E aí acaba que ele seja invalidado. Então, plágio é uma cópia não autorizada de uma obra, né, protegida por direitos autorais, sem dar crédito ao autor original. Ou seja, né, nos TCCs você pode citar, né, os autores, mas você não pode plagiar, dizendo que foi você que criou e não foi. Vamos trazer um exemplo prático aqui, mais um, além desse que eu citei. Um estudante, né, que copia um trecho de um livro para um trabalho acadêmico, sem citar a fonte, está cometendo um plágio, né? E o que pode resultar em penalidades acadêmicas. Vamos lá, direitos autorais em jogos eletrônicos. Vamos lá. Jogos eletrônicos,
eles são protegidos também por direitos autorais, tá? Incluindo gráfico, parte de trilha sonora e o código-fonte também. Vamos trazer aqui um jogo, tá? O jogo, o Minecraft, tá? Ele tem seu código-fonte e o seu design, que é protegido, tá? Mas permite que os usuários criem mods, tá? Desde que não sejam usados para fins comerciais sem permissão. Então aqui a gente traz então, o Minecraft aí aos direitos autorais de jogos. Explicando um pouquinho de como ele é utilizado. Aqui a gente vai chegar na parte de streaming, tá? Então, o streaming de conteúdo, como filmes e séries, ele é regulado aí por direitos autorais e a distribuição não autorizada é considerada pirataria. Vamos trazer um exemplo prático aqui. São as plataformas como Netflix e Amazon Prime Video, que possuem licenças específicas aí para exibir filmes e séries, tá? Enquanto os sites ilegais são frequentemente fechados por violação desses direitos aí autorais. Entrando aqui nos direitos autorais na educação. Então, o uso de material protegido por direitos autorais em ambientes educacionais, ele é permitido em certas circunstâncias, como o uso justo, tá? A gente pode trazer um exemplo aqui, que é um professor, ele pode exibir trechos de um filme em sala de aula para fins educacionais, mas não pode distribuir cópias completas do filme para os alunos. Então, vamos seguir. Então, e os direitos autorais aí na parte da inteligência artificial? A IA, ela pode gerar obras, né, que levam questões sobre quem detém esses direitos autorais. O criador do algoritmo ou o usuário que operou, que criou essa obra. Então, a gente pode trazer um exemplo prático aqui, né, que é uma imagem gerada pela IA, né, como o DALL-E, que pode ser DALL-E, né, que pode ser usada comercialmente, mas os direitos autorais sobre a obra gerada ainda são um tema em discussão. Seguindo aqui em direitos autorais na parte da inteligência artificial. Então, traduções de obras literárias são consideradas obras derivadas, né, e são sujeitas a direitos autorais, tá? Exigindo permissão do autor original. Aqui um exemplo prático, uma editora, né, que deseja traduzir aí e publicar um livro estrangeiro no Brasil, precisa obter aí os direitos autorais do autor, né, ou da editora original, para sim, trazendo aí fins comerciais aí para ele. Vamos lá. E os direitos autorais na parte de fotografias. Então, fotografias, elas são protegidas por direitos autorais, tá? E o fotógrafo que detém os direitos sobre essa imagem, mesmo que a foto seja de um local público, tá? Um exemplo aqui, a gente pode trazer que um fotógrafo, ele tira uma foto aí de um monumento famoso e pode licenciar a imagem para uso comercial, mas outras pessoas não podem usá-las sem permissão. Direitos autorais e fanfiction, ou seja, a fanfiction, ela é uma obra derivada baseada em um personagem ou universo criado por outros autores, tá? E pode violar os direitos autorais se usada comercialmente, tá? Um exemplo prático aqui, uma história escrita aí por um fã sobre os personagens do Harry Potter, né? Pode ser compartilhada gratuitamente, mas não pode ser vendida aí sem a permissão do J.K. Rowling, tá? Ou seus representantes. E os direitos autorais aí na música, tá? Ou seja, o uso de trechos de músicas existentes em novas composições deve ser feito com autorização do detentor dos direitos autorais da obra original. Um exemplo prático aqui é o hit Bound 2, do Kanye West. Ele utiliza aí um sample da música Bound do Twins Plus, tá? E isso, tá, para usar aí o exemplo, o Kanye precisou pedir permissão, tá, dos detentores aí da música, onde que envolveu negociação aí de pagamento de royalties para o criador da música que ele teve que utilizar. Olá pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.